Imagine ter apenas 15 anos de idade e de repente entrar em campo vestindo a camisa de um dos maiores clubes do planeta Terra. Parece ser roteiro de filme, mas essa é a história do Lamine Yamal. Como um moleque de 19 anos conseguiu parar a França. E o título desse vídeo é: O futebol tem um novo problema chamado Lamine Yamal. Então bora pro vídeo. Existe uma regra que praticamente todo jogador aprende desde cedo: quanto maior o jogo, menos você fala. Afinal, uma declaração antes de uma semifinal de Copa do Mundo pode voltar para te perseguir pelo resto da carreira. É por isso que normalmente todos respondem a mesma coisa nas entrevistas: vamos respeitar o adversário, será um jogo difícil, ou os dois lados têm chance. É sempre o mesmo discurso, porém o Yamal Falar pra caralho e não se garantir, tá ligado? Não mostrar o futebol. E é o que tá acontecendo, né? Nós falou pra caralho, a seleção brasileira fala pra porra, os caras aí resumindo quando chegou na... interessado em seguir esse roteiro. Enquanto o mundo inteiro apontava a França como a principal favorita ao título da Copa, pra mim, era a favorita e era a seleção mais forte, né? Mais forte, assim, quesito, né? Atributos, né? De jogadores, individual e tudo. Só que aquilo, né, mano? A Espanha parou a França. Eu acho que a França é a única seleção que pararia a Argentina, né? um garoto de apenas 19 anos resolveu fazer exatamente o contrário. Ele olhou para a seleção mais temida do torneio, para um ataque formado com Mbappé, Dembélé, Olise e companhia, e sim... colocou os caras tudo no bolso. Olise, Mbappé e Dembélé. Tá porra. O cara é zica. Ele é o pai do Mbappé. Simplesmente, Se eu não me engano, de 7 partidas, mano, disputada, a Espanha colocou a França no bolso 5 vezes, hein? Os caras tava brincadeira não, hein, mano? disse que eles não eram os melhores. A Espanha colocou Portugal no bolso. Tratá-la como um time invencível, então soltou uma aspas que chamou a atenção do mundo inteiro. Na coletiva, o Yamal disse que desde que ele estreou pela seleção da Espanha, a França ainda não havia conseguido vencê-los. Era um recado claro: pra ele, os favoritos não eram os franceses, os favoritos eram eles. A resposta veio rapidamente. Do lado francês, outros dois jovens jogadores, como Doué e o Zaire Emery, reforçaram que a França também não tinha medo. Jules Koundé, companheiro do Yamal no Barcelona, tentou diminuir a polêmica, dizendo que já conhecia o lado provocativo do garoto. O Konaté foi ainda mais direto e afirmou que o Yamal poderia falar o que quisesse, porque tudo seria decidido dentro de campo. E o moleque já chegou formando uma hora, já mandou o lance antes mesmo de acontecer, entendeu? Já alertando. Entendeu? Na verdade, eles tinham razão. Tudo foi decidido dentro de campo. Nossa, o problema é que o Yamal parecia saber exatamente o que estava fazendo. Talvez seja esse o detalhe que muita gente não percebe. 19 anos, né, mano? Nunca foi sobre falta de respeito, sempre foi sobre era confiança. Assim, existe uma diferença mano. enorme entre ser arrogante e acreditar tanto no próprio time que você não sente necessidade de esconder isso. O Yamal nunca disse que a França era ruim, nunca desrespeitou Mbappé ou qualquer outro jogador. O que ele fez foi algo muito mais raro no futebol moderno. Ele assumiu toda a responsabilidade. Em uma época onde quase todos os jogadores preferem respostas prontas para evitar críticas, ele resolveu bancar a própria opinião. Isso aumenta a pressão de uma forma absurda. O Yamal colocou toda a reputação pro resto da carreira dele em risco. Se a Espanha perdesse a internet, os jogadores franceses não perdoariam o Yamal tão cedo. Ele seria chamado de soberbo, mascarado, imaturo, pipoqueiro. Ou seja, quando o Yamal decidiu falar antes do jogo, ele colocou um alvo nas próprias costas. E poucos jogadores de 19 anos teriam coragem. Poucos jogadores nossos de 19 anos, né? Bem poucos. Eu acho que, né? O cara, pra ter uma moral dessa, tem que ser tipo um Cristiano Ronaldo, um Messi. Aí eu falo assim, porra, ele pode vir em Brasil, pode vir quem for, né? O cara tá se garantindo, né, mano? Mas também você vê o currículo do cara, tá ligado? Se o cara ganhar, tá ótimo, o cara é monstro. Mas se o cara perder, vai ser... golaço, e ajudou a eliminar os franceses na semifinal. Foi assim novamente na Nations League, quando a Espanha voltou a vencer em um jogo completamente maluco. E agora surgia mais uma semifinal, dessa vez em uma Copa do Mundo. E pra muita gente... caralho, a França tomou nos 3 campeonatos. gente, era apenas coincidência. Porém, pro Yamal era a confirmação de que a Espanha sabia exatamente como enfrentar aquele adversário. Mesmo assim, quase todo mundo apontava a França como favorita. E de verdade, era compreensível. A campanha francesa até ali era praticamente guardando o seu melhor futebol, destaques individuais, tá? justamente pro maior palco possível. Quando a bola finalmente rolou, ficou claro que toda aquela confiança não era apenas discurso. Paulada. A Espanha entrou em campo sem França. A partir daquele momento, tudo começou a acontecer exatamente como a Espanha queria. A França precisou se lançar no ataque, deixando espaços que antes não existiam. Mbappé tentava aparecer, o Dembélé buscava criar jogadas, e o Olise é monstro, passe de 3 dedos, passe de trivela. Cara, a marcação da Espanha encaixou perfeitamente. O Olise vai ter pesadelo com o Cucurella durante meses e meses, irmão. Que esse... é uma estrelinha só, né? Porra, nós tem 5, mano.
5, falta só mais uma, né? E tá difícil essa mais uma chegar, hein, família? Tá difícil. Acho que a gente não vai ser o Brasil campeão nunca mais, hein, mano? Nunca mais. Tem jogadores que falam porque É mais fácil Cristo voltar, acabar o mundo do que o Brasil ser hexa de novo. realmente acredita no que pode fazer. Foi assim com o Ibrahimovic durante toda a sua carreira. Foi assim com o Cristiano Ronaldo em vários momentos. E até o próprio Mbappé, quando surgiu pro futebol mundial, era dessa maneira. E de verdade, cara, o Yamal é simplesmente bizarro, gente. Desde os 17 anos de idade, o garoto já dava entrevistas polêmicas, chamando toda a moral e toda a responsabilidade. Imagina você postar Neymar, esse né? tipo de stories antes de uma semifinal de Copa do Mundo. Cara, zica, né, mano? Tudo isso antes do jogo começar. Imagina você ter a plena confiança que você vai entrar, que você vai resolver, vai jogar bem, que a sua seleção vai bater na melhor seleção do planeta. Cara, o Yamal colocou a moral dele, o status, se eu não me engano, mano, eu não lembro direito. Provocando a França. Mas esse árbitro aqui, ó, eu acho que ele é brasileiro. Deixa eu ver direito. Confiança que você vai entrar. Sim. Brasileiro, vai resolver, bandeirinha, vai jogar bem, equipe que de a sua arbitragem. seleção vai bater na melhor seleção do planeta. Cara, o Yamal colocou a moral dele, o status, a reputação da carreira dele em risco. Me corrija se tiver errado. Esse garoto ia ser pra sempre hostilizado e chamado de pipoqueiro, mas não, ele falou e assumiu a bronca. Talvez o Yamal ainda tenha muito pra evoluir, por mais genial que ele seja, ele acabou de completar 19 anos. Talvez ele ainda nem seja o melhor jogador do mundo, mas tem uma coisa que é impossível de negar, ele não se esconde da responsabilidade. Ele não é o famoso engenheiro de obra pronta, que espera o jogo ele tá entre os terminar 5 pra melhores dar do mundo, entrevista. pô. Ele fala antes, ele compra a pressão e coloca o próprio nome em jogo e depois entra em campo. Se ele ganhar uma Copa dessa, filho, pode ter certeza. Já diversas vezes em confrontos com... Se o Yamal ganhar essa Copa aí, mano, com a Espanha, o moleque fazer um gol, tá ligado? Vai colocar o nível dele no futebol global em outro patamar, tá ligado? Que nem a Argentina, mano. Eu tenho quase certeza. Foi que eu tava falando pro rapaz do meu serviço. Entre Espanha e Argentina, mano, venceu por 2-0, garantiu vaga em mais uma final de Copa do Mundo e mostrou que confiança, quando vem acompanhada de futebol, deixa de ser arrogância. Golzinho do moleque. Uma descrição da realidade. No fim das contas, muita gente achou que o Yamal estava falando demais. O problema é que, mais uma vez, ele estava certo. Mas enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bota a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, tá? Vocês acham que a Espanha pode ser campeã do mundo, pode ganhar da Inglaterra, pode ganhar da Argentina? Qual é a opinião de vocês? Bota aqui embaixo. Tamo junto, um beijão e até a próxima.